Hoje na redação eu conversava com o Fabrício Naitsky, que é nosso editor de internacional, e nós mencionávamos que eles estavam esperando a decisão para o início do nosso 3 em 1. Você acabou acertando, Fabrício Naitsky. Mas o que essa resposta, por enquanto, indica até aqui sobre o movimento que está acontecendo na Igreja Católica depois da morte do Papa Francisco, justamente por causa dos movimentos de mudança que ele trouxe para a Igreja Católica em todo o mundo? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Evandro, pessoal que acompanha o 3 em 1. A gente teve essa informação privilegiada que ia sair no horário do 3 em 1. Tira e queda. Começou o 3 em 1, fumaça preta. Olha, o conclave, como o Lucas já trouxe aqui, ele costuma, os últimos 2 conclaves levaram ali pouco mais de 2 dias para serem concluídos. Então, a gente está dentro da normalidade. O raro, o excepcional, a surpresa seria se a gente começasse o programa de hoje já com resultado definido, porque essa foi a primeira votação. E é importante a gente lembrar, esse é o primeiro conclave da história com mais de 120 cardeais. Então, para você chegar aos 2/3, que é o necessário para se eleger um papa, fica um pouquinho mais difícil. 80 e qualquer coisinha ali. Agora 89 Exatamente, 89. Então, é um número difícil de se chegar, embora a igreja entenda que é necessário mostrar união, ou seja, decidir de certa forma rapidamente para passar uma mensagem. Dizer, olha, a gente está aqui com esse papa e é ele quem vai nos conduzir a partir de agora. Sim. Então, é um momento de indecisão, mas que não foge da normalidade, não foge do esperado para a primeira votação. Se a gente chegar, por exemplo, na sexta-feira, a última votação de sexta-feira, e ainda não tiver a decisão do Papa, aí a gente pode falar assim, poxa, está demorando mais do que o normal, a gente não esperava isso. Fábio Piperno, há uma movimentação e uma vontade de se entender como seria o próximo Papa, e aí a gente entra muito naquela história. Será que ele vai ser um Papa mais conservador, que vai buscar as tradições da Igreja? Será que vai ser um Papa mais progressista? Até parece que a gente está falando de espectro político na Igreja Católica. Mas tudo tem a ver também com esse movimento que foi iniciado pelo Papa Francisco, que colocou muitos dos cardeais que agora estão fechados na Capela Sistina para essa nova escolha. A partir dessa indicação dessas pessoas que, de certa forma, foram formadas e acompanharam a atuação do Papa Francisco e estavam ao lado dele, muita gente pensa, há uma chance grande do novo Papa ter o mesmo perfil do Papa Francisco, que, de certa forma, quebrou algumas das correntes em alguns temas que amarravam ali a Igreja Católica e que ele respondeu à sociedade de uma maneira bastante contundente. Como é que você avalia esse momento? E para você, essa indecisão é algo natural diante de uma escolha tão importante? Veja, conforme o Fabrício explicou, esse é o conclave com o maior número de cardeais. Então, até para que as pessoas entendam, entre o final dos funerais do Papa Francisco e hoje se passaram 11 dias. Então, por que há esse período, por que há esse intervalo todo? Por que não se começa o conclave imediatamente após os funerais? Até para dar tempo para que os cardeais se conheçam melhor, principalmente agora, no momento em que o universo de cardeais com direito a participar da escolha é muito maior. Até porque eles ficam espalhados pelo mundo, né? Exato. Então, por exemplo, o cardeal Tagle, que é o cardeal das Filipinas, que aparece em quase todas as bolsas de apostas. Será que, por exemplo, aquele cardeal que vem lá do fundão da África, ou, por exemplo, um cardeal americano, tem contato, conhece de fato o cardeal Tagle? Se encontrar na rua, sabe quem é? Então eles tiveram esses 11 dias exatamente para se conhecer. Até porque o Papa Francisco, quando foi escolhido, não estava na Bolsa de Apostas e, de repente, aparece como o eleito pelos cardeais, o que à época surpreendeu bastante. Sim, sim. Então, veja, e como o Papa Francisco escolheu quase todos, a maior parte, é natural também que muitos jamais tenham visto o outro, por exemplo, que o Papa Francisco também escolheu há pouco. Então, até não muito tempo atrás, todos eles eram bispos, eles passaram a ser cardeais de poucos anos para cá. Então, é necessário que eles se conheçam. Agora, veja, isso aí não é um processo de seleção feito por uma empresa de caça-talentos, né, que você vai pegar aquele perfil, olha, eu quero o cara que fale 2 línguas, que tenha tais habilidades. Não é assim. Quer dizer, que faça homilia cantado e não lido, que traga uma homilia mais tradicional e não mais atual, enfim. E às vezes um cardeal que se mostre mais atencioso, por exemplo, com questões, com mudanças, por exemplo, sociais e tal,
ele, do ponto de vista comportamental, muitas vezes, na questão de costumes e tal, ele é ainda mais conservador do que um outro que não tem, né, esse olhar para essa abertura política e tal, mas que, na questão comportamental, ele é um pouco mais aberto. Então, veja, não se trata de imaginar um perfil fechado. Um processo seletivo de RH. Não é um processo seletivo de RH e não é uma escolha estereotipada, não é assim. Exatamente. Eu quero voltar a falar com o Luca Bassani, que está lá em Roma acompanhando toda a movimentação. Várias pessoas começaram a deixar o local depois dessa indefinição, né, Luca Bassani? Muitas pessoas, Evandro, inclusive talvez alguns dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores sejam familiarizados com a geografia aqui de Roma, da cidade do Vaticano. Tem a Praça de São Pedro, que é bastante ampla, e depois há uma avenida imensa, geralmente destinada apenas para pedestres, chamada de Via della Conciliazione, Via da Conciliação. E por aqui estava completamente lotado, sem você conseguir se movimentar enquanto havia a espera. Uma vez que a fumaça preta foi expelida e foi, então, confirmado que hoje não teremos um Papa, todo mundo, como um efeito em manada, começou a deixar, e agora até os sinais de telefone começam a se normalizar. Afinal, é bom te dizer que as dimensões da Praça de São Pedro, elas acomodam entre 250 a 300 mil pessoas de uma só vez. E, por melhor que sejam as telecomunicações, hoje em dia, nenhuma antena de celular de distribuição de sinal consegue aguentar tantos aparelhos conectados, algo que pela primeira vez acontece durante o conclave. Eu acho que é importante a gente ressaltar esse aspecto histórico, tecnológico, que no último conclave 2013, a gente até hoje estava olhando as imagens do Habemus Papam daquela ocasião, muitas pessoas com aquelas câmeras digitais, tipo TechPix, sabe? Aquelas câmeras menores, Sony, tentando tirar a foto do Papa Francisco, registrar aquele momento. Então não havia esse problema. Você não vê ninguém com um telefone celular na mão, porque em 2013 as câmeras não eram tão boas quanto hoje. Mas hoje todo mundo quer participar desse momento. A gente vê muitas bandeiras nacionais, bandeiras da Argentina, do Brasil, das Filipinas também, em virtude do cardeal Tagle ser um dos favoritos, um dos cotados aí pelo menos nas bolsas de apostas. Então a gente vê que todo mundo quer participar de certa forma desse momento histórico, mas por mais que nós... Puxa vida, perdemos a comunicação ali com o Luca Bassani exatamente por causa da movimentação, mas essas imagens traduzem muito bem o que o Luca Bassani estava nos explicando. As pessoas falaram, não Habemus Papa, vambora pessoal, amanhã cedo a gente volta, vamos descansar, porque a multidão estava muito intensa por lá. Talvez esse seja o momento ideal para aqueles que queiram ir para a Praça São Pedro, tirar uma foto, fazer um registro, porque vão encontrar provavelmente o local com mais espaço, com mais caminhos ali para chegar a esse também que é um ponto turístico. O Fabrício Naitsky, o Luca Bassani mencionava também o acesso à tecnologia e o quanto isso muda da escolha do Papa Francisco para cá. Fica claro, inclusive, no comportamento dos próprios cardeais ao fazer manifestações nas redes sociais. À época, era tudo um silêncio constante. Eles se preparavam para a votação e para a escolha do Papa e sequer manifestavam os seus sentimentos antes de ficarem trancados na Capela Sistina. Desta vez não, vários cardeais inclusive comunicaram às pessoas de que estavam se preparando para aquilo. É como se todo mundo quisesse entrar na Capela Sistina neste momento para dar o seu voto pelo novo Papa, né, Fabrício? Pois é, todo mundo quer, mas só 133 podem, né? É um privilégio para poucos, vamos dizer assim. E como que foi a preparação? Essas pessoas foram para Roma com bastante antecedência, muitas já participaram do funeral, do enterro do Papa e já permaneceram para esse novo momento, Fabrício? Muitos cardeais, desde o anúncio da morte do Papa, já foram lá para o Vaticano para fazer essa cerimônia toda, para prestar as homenagens para o Papa Francisco, é claro, e já ficaram lá para o conclave. É uma característica, você estava falando da questão das redes sociais, de fato, e o Luca trouxe isso muito bem, esse é o primeiro conclave que a gente pode dizer assim, ele é completamente conectado, né? A notícia em tempo muito mais real, algo que em 2013, não vou dizer que era rudimentar, mas que ainda caminhava ali a passos um pouco mais lentos, menos largos do que hoje em dia. E isso muda um pouquinho, inclusive, acho até aí um achismo, a gente até pode
perguntar isso, questionar para algum vaticanista mais cedo ou mais tarde, porque o fato de você ter hoje em dia as comunicações da forma que a gente tem facilita que na chegada do conclave os cardeais já possam se conhecer um pouquinho melhor. O Piperno vinha falando sobre isso, né? Será que aquele cardeal que vem lá dos fundos da África conhece tão bem outros cardeais americanos, europeus e vice-versa? Antigamente isso seria muito mais difícil, né? Hoje em dia você tem uma facilidade um pouco maior. Agora, uma coisa a gente pode dizer com certeza, há uma certa frustração nessa noite, porque o resultado desse conclave demorou um pouco mais para sair do que a gente estava imaginando. A previsão era por volta de 2h30 da tarde no horário de Brasília. O pessoal ficou lá nesse veranico de Roma até o horário lá agora 9h15 em Roma, então vão sair de lá um pouquinho frustrados. Só fazer um complemento, Fabrício, em relação ao que você falou sobre a chegada dos cardeais, né? Então, na quarta-feira retrasada, exatamente 2 semanas atrás, que foi o dia em que os funerais se iniciaram, a gente via alguns cardeais chegando. E como a nossa audiência pode observar, não é uma praça, não é uma avenida, essa avenida que o Lucas citou, não é um lugar onde, por exemplo, tenha tráfico de carros, por exemplo. Então o cardeal chegava a pé. Então você via lá pelas vestimentas e tal, e era até uma coisa que causava uma certa, né, enfim, uma certa apreensão. Então, porque você olhava lá, alguém estava, olha, um cardeal chegando, né? Então o pessoal se aproximava para tentar arrancar alguma resposta, especialmente alguém que falava o idioma dele, alguém do país dele e tal, né? E aí a gente tinha uma página dupla de um dos jornais italianos com as fotos de todos os 130 e poucos. Aí a gente ficava olhando para o cardeal e olhando para a foto para tentar identificar quem era. Era crachá. O crachá. Porque eles chegavam lá, ninguém chegava lá com um crachá de Ossoi, né? Não, era assim. Então, agora, você também, a gente, como são 133 figuras, né, ilustres, o mundo todo fala sobre elas, você também, às vezes a gente tem a ideia de que eles chegam também acompanhados aí de um mega staff e tal, de uma grande comitiva. Não, nada. Às vezes ele chega lá sozinho, ele vai andando e que alguém identifica e grita... Olha lá o cardeal. Aí vai todo mundo, né? Aliás, o cardeal, o Fernando Tchomali, de Santiago do Chile, ele mencionou: hoje entro no conclave sem celular, só diante de Deus se pode votar em quem será o Papa, foi o que ele publicou antes de também ficar trancado ali na Capela Sistina.